Vamos Olá lá. pessoal, bem-vindo ao canal Universo 26, eu sou o Gatito e você quem que é, Corvo? Meu nome é Bronx. Beleza, toda live você vai inventar um nome novo, tudo bem. Então estamos aqui com o Bronx para conversar sobre um tema que é você. Sim, você mesmo que está me vendo agora. Você tem inimigos e não adianta negar a existência deles, isso não é saudável. Mas quem são esses inimigos? Vamos descobrir na live de hoje. E como lidar com eles? Também vamos falar sobre isso. E Isso me para lembrou aquele começar, post do Facebook. Você tem inimigos. é o meu post, né? Não, pô, eu Você também tem fiz inimigos, lide com eles. aquele do... Que tem a fotinha do Thorfinn e tal. Ah, eu mesmo fiz aquela. Pera aí, tu fez Inclusive, sim, uai. O do Homer é os caras estão no teto, né? Daí eu fiz o do Homer, você tem inimigos. essa? Não é que tem uma Então, que eu fiz, que é tipo a Receita Federal aí o Homer. Você é meu inimigo. o que motivou a gente de fazer esta live aqui é o vídeo do Thorfinn mesmo. Vamos tocar ele aqui pro pessoal saber do que a gente tá falando, né? Você quer uma espada, Thorfinn? Ela serve para matar pessoas. Quem é que você vai matar usando essa espada, meu filho? Os inimigos. E quem são os seus inimigos? Gente, igual ao Halfdan. Thorfinn. Você não tem inimigos. Ninguém tem. Nenhum inimigo. Tu pausou a Não transmissão? existe ninguém no mundo Não. que mereça ser machucado. Poxa, aqui tá dando transmissão pausada. É porque pra aparecer no Discord eu tenho que estar com a janela levantada. Daí agora tá aparecendo pra você. Apesar de que isso é muito bonito de se dizer para uma criança, a verdade é que a realidade não se importa com os seus sentimentos. A verdade dói, mas ela liberta. E mentiras, elas são venenos que acabam te envenenando. Por mais doces que sejam, não acreditem em mentiras. Pode parecer contraintuitivo você dizer não acredite em uma mentira, só que as pessoas elas podem escolher acreditar na mentira conscientemente, né? Então, onde que você entra nisso? Eu recomendo que você tenha um conhecimento prévio que esse vídeo aqui do O Viajante, deixa eu tirar o Bronx aqui, para vocês poderem ver ele. Canal O Viajante, Hora de Tomar a Black Pill. Esse vídeo aqui, ele te ensina tudo o que você precisa saber sobre política em apenas 1 hora. E ele nem é sobre política no final das contas, então vale muito a pena ver. Eu recomendo que vocês vejam, porque foi o que inspirou esse vídeo. E eu espero que vocês também compartilhem isso com as pessoas com quem você se importa. Porque, como dissemos antes, você tem inimigos e você tem que aceitar isso e reagir a eles. E por que você tem que aceitar esse fato e lidar com eles? Bom, para começo de conversa, porque os seus inimigos não terão piedade de você, por mais que você possa ter deles, né? E guerra não precisa de consentimento. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, começou uma guerra. A Ucrânia teve que consentir para ter essa guerra? Teve, Bronx? Nope. Inclusive, eles só acabaram nessa situação por causa das escolhas deles, né? Porque Tu eu acha só que queria se uma eles tivessem- desculpa. Se eles tivessem a ogiva nuclear ainda, teria começado essa guerra, a Rússia? Ah, não. Não, isso sim. Isso com certeza foi uma das causas, né? Que se eles não tivessem se livrado das ogivas nucleares, não teria acontecido isso. Pois Eles é. não deviam ter confiado nos americanos. E o Trump acho que fica nesse- caçando desculpa pra não cumprir com o acordo. Cara, Porque o acordo era esse, era o Estado americano proteger a Ucrânia caso a Rússia atacasse. Então, vamos lá. Ah, mas isso é egoísmo. Beleza. Não tem nada de errado com egoísmo, tá? Egoísmo, ele tem duas facetas. A primeira é você colocar você em primeiro lugar e os outros em segundo, e não tem nada de errado com isso. E a segunda faceta do egoísmo é a parte antiética, de que você coloca você na frente dos outros, acima dos direitos dos outros. Aí sim é errado, que você vai tentar passar a perna nos outros, vai fazer aquele hihi, levei vantagem, pipipipopopó. E você tem o dever moral de proteger a sua própria vida
de defender as pessoas que estão próximas a você, a sua família, pessoas imediatas, de seu convívio imediato, né? Você tem o dever moral de proteger elas. E você não tem como proteger essas pessoas se você não consegue identificar quem que é o seu aliado e quem que é o seu inimigo. Então, vamos aos tipos de inimigos. Vamos começar aqui do menor mal até o maior mal, né? Criminosos diretos. Então, Bronx, como se lida com criminosos diretos? Você passa a faca neles. Se você tem o ferro, você joga azeitonas, joga feijão, joga qualquer coisa neles. Vai depender do que você tem à disposição para poder se defender. É autodefesa. O inimigo direto é aquele que é bem sincero no que ele quer. Ele te aponta uma arma e fala, passa tudo. Esse é o inimigo direto. Agora, o inimigo indireto é mais perigoso, por causa que ele não vai dizer para você o que exatamente ele quer. Ele vai criar subterfúgios para atingir o objetivo de te prejudicar, né? Esses inimigos que agem através de subterfúgios são os coletivistas. Eles são não apenas inimigos seus e de sua família, eles são inimigos de toda a humanidade, incluindo de si mesmos. Tem até aquela coisa de, mas eu sou coletivista. Então, você é estúpido. Ou você é um demônio encarnado. Porque não tem jeito. Você ser coletivista te coloca numa situação em que você é inimigo de si mesmo. Porque você é inimigo de toda a humanidade. E aí entra uma questão do vídeo do Viajante, que ele menciona lá, que o mundo é desigual e não existe dívida de nascença. O cara que é coletivista, ele acredita em dívida histórica, ele acredita que as outras pessoas devem algo para ele, que a sociedade deve algo para ele, que a humanidade deve algo para ele. E ele passa a ver quem não está no grupo como inimigo e passa a desumanizar este inimigo. E aí entra aquela coisa de eles não te chamam de fascista, eles não te matam por ser fascista, eles te chamam de fascista para poder te matar. Tem também a questão da ilusão, né, do coletivista, que ele acha que num sistema coletivista, ele será aquele cara que tá lá mandando, ele será o capataz. Mas a realidade não é exatamente essa. A realidade é que ele também seria um escravo. Ele seria mandado pro gulag, seria mandado pra uma mina, morrer lá intoxicado de dióxido de carbono, alguma coisa assim. O coletivismo, ele normalmente nasce da coisa mais primitiva e animalesca do ser humano, que é a inveja. Eu não sei se vocês sabem, mas isso é uma característica de primata, pra não dizer macaco, né? Porque macaco tem uma conotação ruim aqui no Brasil, mas os animais mais invejosos que existem são os chimpanzés. Tem até aquela história dos chimpanzés que arrancaram os pedaços de uma mulher porque ela fez um bolo de aniversário para um dos chimpanzés. Os outros chimpanzés ficaram com inveja disso e bateram no chimpanzé, mas na mulher mesmo eles foram especialmente cruéis. Eles arrancaram os dedos. Caralho. Sim, eles arrancaram os dedos, arrancaram a cara dela. Foi brutal o que fizeram com a mulher. Só por inveja mesmo. Então, caro amigo coletivista, ponha na sua cabeça, você não é Deus? Saia desta ilusão ao reconhecer o mal que existe dentro de você e o combater, porque o coletivismo nasce do mal que existe dentro de você. E como lidar com um coletivista? Tá, eu não sou um coletivista. Como que eu lido com eles? Eles são meus inimigos? Primeiro, evite o contato. Mas é minha mãe, é minha irmã. Não, evite o contato com esse tipo de gente, pessoal que segue esse tipo de ideologia, por causa que essa pessoa, primeiro, ela tem inveja de você e ela vai tentar te prejudicar. Porque sim, porque é isso que pessoas invejosas fazem. E combata as ideias, mas também combata as pessoas quando for necessário. E aí a gente entra na questão da autodefesa, né? Inclusive tá tendo essa revolta atual do Charlie Kirk, que o pessoal aí tá falando, acabou a moderação, vamos ser radicais agora. Só que o Charlie Kirk, ele não era radical, quer dizer, ele não era moderado, ele era o cara mais radical, porque ele convencia as pessoas. O cara que é moderado é o cara que ele não convence, é o cara que o sistema não se importa com ele. Que no caso seria nos Estados Unidos o Nick Fuentes. Ninguém liga pro Nick Fuentes, mas ele supostamente é um radical. Mas não, o Nick Fuentes, ele afasta as pessoas, então ele não é o radical, ele é o moderado. Radical era o Charlie Kirk, porque ele convencia as pessoas. Inclusive, esse Nick Fuentes, ele é meio supremacista, né, e tal. E ele é mexicano, velho. Pô, literalmente, o cara tem nome de mexicano e o maluco mete essa. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Não, pior é quem cai na dele, né? Então, como que o pessoal aí tá tentando lidar
com essa situação depois do Charlie Kirk, o que já devia ter sido feito há muito tempo e que o Olavo tinha orientado a fazer. Cancelamento, segundo, sabotagem e terceiro, você quer mais Estado? Então receba processo. Toma um processinho. Inclusive, o Nicolas Ferreira deu processo em uma pá de gente e foi muito bem feito. Bom demais. Padre, quando você revida, eles querem dar uma de vítima, tem que se classificar mesmo. O vitimismo faz parte do coletivismo, né? Porque é tudo apelo ao grupo. E uma coisa que o Marlboro vive falando é que não há uma separação entre eu e suas crenças. Então, você não pode pensar que o cara que, ele tem uma ideologia que é baseada em negação dos direitos alheios e em assassinato, mas ele é uma boa pessoa. Não, isso não existe, tá, gente? Se a pessoa, ela segue esse tipo de ideologia, ela não é uma boa pessoa. Não existe isso. Você já viu os vídeos dele falando isso? Vi sim, inclusive eu tô revendo algumas pessoas que vêm com essa história aí, me afastando, tá ligado? Qual que é o jeito certo de lidar com eles? Estopel. Isso vale para todo tipo de inimigo que você tenha, não apenas para os coletivistas. O que é estopel? Estopel é um princípio jurídico que eu não vou explicar direito aqui porque seria multitexto, mas basicamente significa que você não pode entrar em contradição. Então, quando você nega os direitos alheios, você também está negando os seus direitos, porque você também é humano. Então, pessoas que seguem uma ideologia baseada na negação dos direitos humanos das outras pessoas, baseada no morticínio, tem direitos? Você tem que respeitar o direito desse tipo de pessoa? Não. Até porque a moderação nasce da destruição mútua assegurada, e se apenas um lado puder atacar, não tem motivo para eles pararem. Só pensa o seguinte, bullying. Quando que o bullying acaba? Quando a violência começa. Exatamente. A violência não é a resposta. A violência é a pergunta e às vezes a resposta é sim. Yes. Mas vamos dialogar. Não. Eles te veem como inimigo e querem te destruir. Não dê brecha, não dialogue, apenas evite. Até porque tem aquela coisa, né, de que a pessoa quando ela tá doutrinada, apenas uma coisa faz ela sair da doutrinação, que é o isolamento. Então, deixa essa pessoa ser isolada lá no canto dela. Se essa pessoa é um militante de internet e você interage com essa pessoa pela internet, mete o bloco. Tem até a campanha que eu fiz, né, que eu comecei, que é bloqueie os militantes, salve sua saúde mental e bloqueie eles. Não alimente a insanidade deles. Os inimigos piores, institucionais e abstratos. E primeiro tem o Estado, né? Que o Estado é o altar de Satã, basicamente. Os piores sempre chegam ao poder e eles sempre causam morticínio. Invariavelmente, toda a história da humanidade, se você estudar, você verá isso. Estado sempre acaba em democídio. E é por isso que eu chamo de altar de Satã, porque sacrifício humano, né? Democídio é basicamente isso. O Estado, pelo coletivismo, é tratado como Deus. Então, o Estado ele vai definir os seus direitos. Então, quem que define os direitos das pessoas? Deus, que é o conceito de direito natural. Só que no positivismo, quem define os seus direitos? O Estado. Então, isso é um culto ao Estado. O Estado toma o lugar de Deus. Então, se você... É engraçado que o pessoal fala assim, você não pode ser libertário e ser... Você não pode ser libertário e ser cristão e ser católico e pipipipopopó. Mas não... Do meu ponto de vista, é o contrário. Você não pode ser cristão e ser estatista, porque você está adorando dois deuses. Porque se você for funça, você não necessariamente tá fazendo mal, tá ligado? Agora, você ser adorador do Estado, aí sim você tá fazendo mal. Sendo, assim, pragmático, se você não se tornar fuça, outra pessoa vai entrar. E essa outra pessoa pode acabar usando os benefícios que ela tem por participar do Estado para fazer o mal. E dentro dessa questão do culto ao Estado, é como aquele filme Matrix, em que como que ele chama? O Morpheus, ele menciona que as pessoas que estão presas no sistema, elas são automaticamente inimigos, porque elas tentaram lutar para protegê-lo. E aí que a gente entra no bochileiro médio, que mete aquele argumento maravilhoso, que é o tá na lei. Tá na lei, meu. Nossa, cara. Isso aí, já passei tanta raiva com isso. A pessoa, ela... Calma aí que eu tenho o meme aqui. Que a pessoa, ela vê o Estado como Deus. Então, se tá na lei, tá certo. Ela não precisa ter pensamento, ela não precisa ter padrões morais. O que ela precisa é que esteja na lei. Tá na lei, então tá certo. Se um dia tiver escrito na lei que pode estudar, que pode escravizar, igual teve no passado, então estará certo também. Outra muito famosa é privacidade. Pra que privacidade? Quem não deve não teme. Inclusive, eu vi hoje no X um pessoal falando assim, mas estão colocando câmeras nas ruas e os libertários estão achando ruim. Claro que os libertários estão achando ruim.
Porque a gente não tem a criminalidade alta por falta de vigilância. A gente tem a criminalidade alta porque o Estado gosta da criminalidade. Basicamente por causa disso. É a questão do incentivo, né? Isso, E você os tem caras não incentivo a tiver- cometer crimes. Não, até o Estado, pô, tem incentivo a não resolver a criminalidade por causa que senão eles vão perder verba. Também, quem que quer entrar em contato com um bandido pra poder trocar tiro e subir favela e tal? Os funsas preferem ir atrás de crime abstrato. Contrabando, esse tipo de coisa. Gente de ordem, gente... Como é que fala? Ordeira pacífica? Gente vendendo coisa na rua, Sim, esse sim. tipo de coisa. Camelô e tal, essas Velhinha coisas. no WhatsApp, né? Os velhos golpistas de 60 anos de idade que não conseguem nem levantar um fuzil e tá sendo lá preso por causa de golpe de Estado. O cara tem osteoporose. Não consegue... O cara não consegue nem andar sem um andador. E tá dando golpe de Estado. Cara, o pior é que essa galera aí, pô, teve seu direito humano, né? Tolhido, tá ligado? O pessoal dos direitos humanos tá nem aí pra isso, né? Se você for pegar o pessoal que tá preso, pô, a galera tá sendo torturada, pô. Sim, inclusive, perseguição judicial é tortura. É uma das formas mais antigas de tortura, por causa que você... Como que se chama? Lawfare, né? É um tipo de tortura. Isso. Você pode torturar qualquer pessoa no Brasil apenas tendo dinheiro. Basta você abrir um monte de processo com ela. Você terá que forçar. Você irá forçar essa pessoa a ficar indo e voltando de fórum. Isso é tortura, Cara, velho. isso é- Isso é basicamente tortura. Cara, não, inclusive. Basta você teve ter gente na dinheiro e cadeia, você pô. pode torturar qualquer pessoa. Isso aí eu já tinha reparado há um tempo atrás, quando o pessoal do YouTube começou a dar processo a toda direita, tá ligado? Não mencione nomes, cara. Não mencione nomes. Mencionar nomes aqui no Bostil é crime. Aqui, ó. Sim, pode ser. Mas não mencione nomes. O Nelipe Feto, ele meteu processo em geral, velho. Meteu um processo em geral, não quer nem saber, não. Cara, isso aí foi bizarro, velho. É mais engraçado que vamos- tipo, as pessoas acham que isso é normal, tá ligado? Doutrinação em massa. A pessoa vai na escola aprender o quê? Aprender a religião da estodolatria. Aprender positivismo. Aprender que a solução de tudo é criar uma lei. Aprender que o Estado define seus direitos. E meus direitos, meu. Daí a pessoa acaba aceitando mesmo. A pessoa é ensinada a isso. Inclusive a escola pública foi criada na Prússia pra quê? Pra exatamente isso. Pra pessoas estarem dispostas a morrer pelo rei. Daí as pessoas estão dispostas a morrer pelo Estado. Nossa, que surpresa. Não é um bug. Está funcionando como foi intencionado. Essa anedota é muito boa. Deveria estar funcionando. Isso, o sistema está funcionando como deveria. Agora, quem que são os aliados? Isso aqui é a parte mais importante. Primeiro, nós temos os inimigos líquidos, que são as pessoas que, apesar de que elas não são seus aliados, elas têm objetivos em comum com você. Como, por exemplo, os conservadores, que apesar de que eles têm as pautas morais, em questão de economia e aparato repressivo do Estado, eles são bem menos agressivos do que a esquerda. Então, vale muito a pena você não ser omisso, não ficar em cima do muro, não ser isentão e votar neles. Porque, pelo menos, eles vão te dar um pouco mais de liberdade do que a esquerda, que quer literalmente te colocar na frente de um paredão. E tem o problema também da dependência mutualística, né? Que você não tem como se dissociar completamente disso, que você pensa, a maioria dos brasileiros, eles são coletivistas, e não tem como você se afastar completamente deles, tem como você evitar a formação de laços. Então você tem chefe, cliente, família, colegas de trabalho, não tem como você fugir disso, mas você pode evitar se apegar a eles, evitar criar laços com eles, que é o ideal. E os seus verdadeiros aliados é você mesmo, claro, que você primeiro sempre. Inclusive, fuja do Bostil, coloque-se em primeiro lugar e fuja do Bostil. E também os libertários. Porque quando você tem outras pessoas que compartilham dos mesmos ideais que você, dá pra fazer uma baguncinha. Dá pra fazer aquela sonegação massa, dá pra trabalhar sem registro, dá pra fazer um monte de coisa legal, sabe? Um monte de coisa maneira. Dá pra fazer umas elisão fiscal, sabe? Tem muitas paradas que quando... dá pra fazer escambo, né, também. Então, tem muitas paradas que quando... tá só você e pessoas que compartilham dos seus ideais, dá pra você fazer. Então esses aí é que são os seus aliados. O foda é confiar, tá ligado, no brasileiro. Tem essa, né, velho? Inclusive tem essa coisa do CLT, trabalho MEI, né? Você pode fazer uma MEI e aí você trabalha como se você fosse CLT. Aí você tem os benefícios do MEI, só que sem as obrigações do CLT, sem ter que dar metade do seu salário pro Estado. Daí o cidadão, ele já recebe mais, porque ele tá trabalhando como MEI,
Mesmo assim, ele chega lá e bota o patrão no pau, velho. Daí como que você confia Não. no postileiro? Não tem como. Se o cara chegasse e entrasse e fizesse um contrato, né? E o contrato fosse seguido, mas nem isso acontece aqui. Porque o Estado é o garantidor último de todos os contratos. Então pode estar escrito XYZ no contrato. Se o Estado falar que é ABC, tem que seguir ABC, entendeu? Não tem jeito. É por isso que vivemos nessa pocilga que o Brasil é hoje. Vamos para a última parte. Você primeiro. Tenha a virtude do egoísmo. A sua agência, a sua capacidade de fazer o bem é muito maior quando você coloca uma prioridade sobre si do que quando você prioriza os outros. Porque você precisa crescer primeiro, andar para frente primeiro, para depois você poder ajudar as outras pessoas que você vê pelo caminho. Agora, quando você coloca os outros na frente, você se sacrifica pelos outros, você não pode crescer e a sua capacidade de ajudar diminui. Então, coloque você em primeiro lugar, as pessoas com quem você se importa em segundo lugar e o resto por último. Pelo seu melhor interesse, saia do postil. Eu não saio porque eu não tenho como, mas se você pode, saia, vá embora enquanto ainda tá tempo, porque com o êxodo brasileiro tá sendo muito grande, eventualmente os países vão começar a fechar portas para os brasileiros. Então, quem ainda não saiu, é melhor que saia de uma vez. Pior que E o último eu já tô vendo lembrete. isso acontecer, tá ligado? Sim, na Dizendo Itália que- já cortaram a entrada de brasileiros. Aham. E no Paraguai estão quase fazendo isso também. Tem muita gente Já estão lá querendo, no né? Porque Paraguai tem muita gente. dizendo que tá começando a ficar escassa os empregos por lá. E o último lembrete. Não se esqueça. Estes demônios, sim, trate eles como demônios, gostariam de colocar toda a sua família em um moedor de carne. E eu não estou zoando, você pode olhar no X, tem vários tweets de militantes falando esse tipo de coisa. Esse pessoal te colocaria num moedor de carne se pudesse. Então, não dê brecha para eles. Por esse vídeo é isso. Para participar de nossas lives, entre no nosso Discord e até a próxima. Dá um tchau pro pessoal também, Bron. Valeu, falou.